Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui para mais um vídeo. Eu às vezes fico um tempo mais estendido sem postar, mas estou aqui de volta. Eu resolvi trazer algumas reflexões no dia de hoje, porque hoje é aniversário da minha conversão, do momento que eu fui atingido, alcançado por Cristo, né? E de lá para cá muita coisa mudou, né? Já são alguns anos, já são 3 anos desde aquele momento, mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Aproveitando a data de hoje para já iniciar trazendo algumas reflexões que eu considero relevantes ou até mesmo né, necessárias para que a gente consiga olhar para alguns aspectos da vida com a possibilidade de entender aquilo sob uma nova perspectiva. Eu acredito que não é novidade nos dias de hoje, ou mesmo naquilo que se fala entre as pessoas sobre o aspecto de identidade, né? Sobre o quanto as pessoas, em certa medida, têm ficado reféns de todo um sistema do mundo, né, principalmente, que coloca as pessoas em constante crise de identidade. E quanto menos as pessoas se quanto menos as pessoas conhecem a si mesmas, mais elas vão buscando coisas para preencher essas lacunas, já que elas não conseguem satisfazer a necessidade básica de ter uma identidade para chamar de sua. Sobretudo em tempos de redes sociais, que colocam sempre condicionamentos, necessidades cada vez maiores para cada um de nós, no sentido de fazer com que necessidades que a gente não tinha antes passem a ser questões vitais, né? Numa era de influencers e coisas do tipo, muitas vezes o sinônimo de sucesso ficou associado com o número de likes, comentários, alcance, engajamento, esse tipo de coisa. E cada vez mais as pessoas ficaram dependentes dessa moeda de troca que envolve, sobretudo, acho que a principal parte disso, a validação de terceiros para que a existência dessas pessoas possa então ser considerada real, uma vida de fato lembrável, que não caia no esquecimento. Só que, claro, isso é um sintoma de várias coisas que nos levaram até esse ponto. Como, por exemplo, o fato de que algumas militâncias, tanto de minorias ou não tão minorias assim, eu sou autista, então eu posso falar assim pelo que eu já vi em alguns ativismos, acabam fazendo no sentido de trazer um olhar de que para aqueles que ainda não conseguiram alcançar todos os seus direitos, o mundo, o sistema como um todo está automaticamente endividado. E aí vem aquele conceito que eu acho que eu já abordei antes, de vocês nos devem até a alma, o que eu considero algo completamente nocivo para quem assim pensa, porque as pessoas que têm isso dentro de si acabam alimentando sentimentos de raiva, revolta, rancor, ódio contra tudo aquilo que elas considerem que foi culpado externo pelas suas questões. E nisso eu não estou dizendo que não existem sistemas de opressão. A gente sabe que existe. Esses sistemas são reais, mas muitas vezes o que acontece? Quando o indivíduo passa a colocar a culpa no mundo, na vida e nas pessoas sobre todos os seus fracassos pessoais, é que é preciso
se eximir da própria responsabilidade e transformá-la em culpa. E ao transformar essa responsabilidade em culpa, a pessoa ela precisa, para se colocar como uma protagonista mocinha da sua própria história, o outro lado como vilão. É necessário vilanizar. Inclusive, isso tem alguma relação com o que eu já trouxe num vídeo anterior, no qual eu dizia que todos nós vamos ser invariavelmente vilões na vida de alguém, e isso faz parte da vida. Então, assim, tipo, não tem o que ser feito. Isso vai acontecer e a gente tem que aprender a lidar com isso, a aceitar. A própria ideia da cultura do cancelamento está muito ligada àquela coisa assim, tipo, você não pode errar. Se você errar, você pode ter errado 16 anos atrás. Você vai ser eternamente apontado por esse erro. Só que isso é sempre projetado para fora, né? Quem adota essa postura nunca pensa que aquele feitiço vai virar contra o feiticeiro. Que aquilo um dia vai poder ser utilizado contra ela mesma. E vai ser. O fato é que vai. Não é algo difícil de se concluir, na verdade é muito fácil de chegar a essa conclusão. E por que eu estou falando novamente sobre esses aspectos que eu já trouxe em vídeos anteriores e associando a crise de identidade, né? Porque quanto mais perdida a pessoa está no seu senso de identidade, mais agressiva em relação à realidade à sua volta ela vai ficar. E essa agressividade vai fazer com que ela se exima de suas principais responsabilidades, transforme em culpa, projete isso sempre em alguém. Recentemente, eu me deparei presencialmente com uma pessoa que eu considero uma figura folclórica na URGS, que é o Furry da URGS. Um sujeito com muitos problemas pessoais, emocionais. Eu não classificaria como mentais, porque ele diz que é autista também, assim como eu, mas a maneira como ele tentou utilizar de dispositivos que a gente estava utilizando, seja para luta autista ou qualquer coisa do tipo, em benefício próprio, tentando fazer com que a própria universidade tentasse mediar conflitos que eram meramente pessoais dele, sabe? Já haviam criado um clima de animosidade entre mim e ele anos atrás, e eu escolhi não dialogar com esse sujeito, mas também não maltratar, não ter absolutamente, né, nada, até porque eu não gosto de falar mal das pessoas, nem coisa parecida. Mas eu gosto de utilizar o exemplo de uma pessoa que vive descolada da realidade, que acha que o mundo tem que se adaptar aos seus caprichos, como, por exemplo, eu me sinto uma raposa, então eu quero que vocês me tratem como eu demando ser tratado. Só que às vezes as pessoas não têm tempo, disposição ou vontade de lidar com uma pessoa que pode ser simplesmente chata pra caramba, e as pessoas não vão querer conviver com ela de qualquer jeito, e é isso aí, aceita, faz parte da vida. Enfim. E eu andei refletindo, desde esse último encontro inesperado presencial com esse sujeito, o quão prejudicial é a gente viver afastado de Deus, no sentido de buscar a sua identidade sempre no outro. Eu associo isso, inclusive, a alguns transtornos do cluster B, como provavelmente o transtorno borderline, no sentido de só se ver refletido no outro. E as redes sociais, a dinâmica das redes sociais tem estimulado esse tipo de distorção da realidade, que não é saudável. Então, o ponto que eu quero deixar para reflexão aqui
já que esse vídeo não traz nenhuma grande novidade, é que talvez nós devamos olhar com mais atenção para essas pessoas que ficam sempre tentando buscar qualquer definição para suas identidades no outro ou em questões externas, e às vezes passam a associar as suas identidades ao status na rede social, as marcas que ela pode comprar ou qualquer coisa do tipo, que essas pessoas recebam uma atenção não no sentido de nós apontarmos os dedos e julgar, mas no sentido de que a gente precisa encontrar uma maneira de dizer que é possível outro caminho. E eu não estou falando isso num sentido proselitista, dizendo que as pessoas têm que entregar a vida a Jesus do mesmo jeito que eu entreguei. Mas a escuta realmente empática não é a escuta condescendente, não é a escuta que passa a mão na cabeça e estimula todo tipo de comportamento destrutivo. A escuta verdadeiramente empática precisa ser capaz de apontar os erros que nós estamos cometendo para que nós busquemos de fato melhorar como pessoas. Até o próximo vídeo, gente.